minha vida adolescente para adulto foi cercada de muitas tragédias. A minha família vivia debaixo de maldição. Houve muitas tragédias na minha família, muitas mortes abruptas. O meu irmão, o meu primo, o André. E eu tenho certeza que está relacionado com a falsa religião, com a consagração a demônios, a espíritos de demônios. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, então, só para mim tentar entender, né? Até os irmãos, talvez, aí em casa também, talvez queiram entender. No quesito, quando você frequentava aí o espiritismo, você falou já que não tinha entendimento, mas buscava ali algum consolo para tua alma, alguma coisa assim, ou no momento que você teve aí essas perdas, você tentou buscar a presença do teu irmão, do teu primo, por exemplo, ali? Teve mais por parte da minha mãe, e realmente ela foi correspondida, né? Foi correspondida positivamente por espíritos que testemunharam a morte dele, viram as coisas que aconteceram, as nossas conversas antes da morte. Isso tudo foi relatado. Minha mãe ela tem um caderno assim, ó, de psicografia do meu irmão, né? Do espírito que se passava por ele. Que chegou um dado momento que isso encerrou, não tinha mais história para contar, isso acabou. E minha mãe ficou inconsolável, cara. Inconsolável. E aí eu comecei a desconfiar, né? Eu sempre fui um cara curioso, que sempre quis saber das coisas, e eu comecei a ver que existia uma farsa ali, né? A pessoa que entregava a psicografia se beneficiava de charlatanismo, né? Charlatanismo como tem em várias religiões, inclusive na nossa, né? No evangelho. Tem tudo que é lugar. E aí a pessoa ela começa a se aproveitar disso. Minha mãe ela começou a se decepcionar e parou de ir, e aí eu me afastei do espiritismo, eu me afastei abruptamente do espiritismo, sempre crente daquilo ali, né? Sempre já tinha visto alguns milagres, alguns prodígios assim, do mundo das trevas, tinha temor daquilo ali, mas não queria mais me envolver, né? Me envolver com isso. E foi quando eu conheci a Fernanda. Foi logo que eu conheci a Fernanda. E aí, quando a gente casou, eu casei com a Fernanda nessa situação ainda, ímpio, em 2009, né? Quando a gente se juntou para morar junto. Aí eu tô dando uma voltada na história até chegar em 2011. Sendo que ela, desde 2009, ela sempre chamava a gente para fazer seminário, para ir na igreja. E eu falava para ela, sogra, de boa, não tem nada a ver comigo isso, cara. Eu odeio o evangelho. Eu fico imaginando, rapaz. Pô, aquele brucutuzão grandão de academia marombeiro, porra, só queria saber de competir. Fisiculturismo, eu competia, fisiculturismo, bodybuilding, eu competia, era atleta. Pô, não queria saber de igreja, não queria saber de nada, queria saber de comer, treinar e trabalhar e viver a minha vida. Não queria saber de compromisso com igreja, com religião mais nenhuma, nem com espiritismo, com mais nada. Foi só uma fase, né, da minha vida. E eu queria treinar, pô. E aí, minha sogra, cara, é o marido da minha filha. Pô, eu vou ter que entrar em ação. E ela começou, do jeitinho dela. Você vai conhecer um dia minha sogra. Do jeitinho dela, né? É como se fosse uma mãe para mim também, né? E assim, não sei dizer não para ela. E aí ela começou a trabalhar, né? Orando, jejuando e convidando a gente para o seminário. Até que, em 2011, eu tinha acabado de sofrer um acidente de moto. Eu fui derrubar, eu andava de moto esportiva, andava em autódromo. Cara, eu era da pá virada, meu irmão. Te falar que o negócio era adrenalina pura comigo. E eu andava de moto, tinha moto esportiva, viajava, dava tiro em Juiz de Fora, voltava. Pô, Juiz de Fora, daqui para Juiz de Fora, normalmente, andando civilizadamente, são 3 horas de viagem. Eu fazia 1h40 de moto, cara, com meus amigos. Voando. Eu saí de casa às 7h30 da manhã, 11h30, meio-dia, eu tava aqui de volta, o Fernando tava dormindo. Você foi aonde? Fui em Juiz de Fora. Ela, o quê? Foi e voltou? Eu falei, Em 2h30, 3 horas eu tava de volta. Meu irmão, o couro, ó. Nossa. Na estrada. 290 por hora. Entendeu? Eu ficava tudo branco, assim. Pô, fazia curso de pilotagem de moto. Pô, eu vivia ali no limite entre a vida e a morte. Quando eu me converti,
Eu tinha acabado, antes de eu me converter, eu tinha acabado de cair de moto. Estava indo para academia, uma van me derrubou, eu machuquei o braço, me sensibilizei, assim, estava me preparando para competir uma competição, não pude fazer, porque me machuquei, me lesionei nesse tombo. E ali eu comecei a, hoje, né? Hoje, depois de conhecer a Jesus, eu comecei a entender o mover de Deus lá atrás. Deus começando a puxar o meu cabresto, sabe? Começou a, vamos desacelerar, meu rapaz. Vamos desacelerar um pouquinho para você começar a prestar atenção no que eu tenho para você. Então vamos desacelerar um pouquinho. Aí eu já não competi aquele ano, me ferrei. Bati, tive que gastar dinheiro para consertar a moto, mais uma dívida, fora do consultório, fora do apartamento, fora do início da vida que eu estava tendo com a Fernanda. Então, assim, eu meio que dei uma baqueada, eu tive que dar uma parada, dar uma travada. E foi quando a Fernanda já estava começando a se quebrantar de novo. Nessa época, ela estava começando a querer ir à igreja, começando a procurar lugares para ela ir. Ela falou: se você não for, eu vou. Aí teve uma vez, eu me lembro direitinho, a gente foi no Madivec, cara, uma igreja do Silas Malafaia, aqui na Genaro de Carvalho, aqui no Recreio. Essa igreja nem tem mais aqui, ela aumentou, tá gigante em outro lugar lá mais perto da Avenida das Américas. Mas nesse dia ela foi ali e eu fui com ela. Entrei, cara, ali, me lembro direitinho, ela ficou lá, tal, naquele dia ela voltou para Jesus. E eu deixei ela ir. Eu olhei, fui com ela do lado dela, ela aceitou Jesus, aí eu só fui junto. Não aceitei nada, não, fui só junto. Porque, pô, eu tava ali no meio de uma galera ali, sentado, em pé ali, todo mundo adorando, e eu olhei olhando aquele monte de gente. Quando teve o apelo, ela voltou. Né? Ela resolveu seguir os caminhos de Jesus novamente. E ela foi lá na frente, no apelo, ela foi lá, levantou a mão, chorando, mas ela tava chorando muito. E eu fui junto com ela, sem entender muito bem o que tá acontecendo, né, cara? Não tinha sido tocado ainda. Não, assim, eu estava sensibilizado por causa das coisas que estavam acontecendo, das circunstâncias. Mas eu já sabia, hoje, olhando, eu estava entendendo que era Deus começando a me direcionar para Cristo, sabe? E começou com a minha mulher. Te chamando aos poucos. Me chamando, me levando, né? Começando a me cercar, né? A me comer pelas beiradas, a me cercar pelas beiradas. Aí eu me lembro que ela foi, beleza, naquele dia a gente voltou para casa. Minha sogra, elas falam muito, a Fernanda e minha sogra, acho que a Fernanda falou alguma coisa para ela tal, e aí estava perto de ter seminário lá na igreja do Damásio. Aí minha sogra começou a investir de novo. E aí a Fernanda falou: olha só, a minha mãe chamou para eu ir no seminário, eu vou. E ela pediu para chamar você. Aí nós fomos domingo, a gente faz isso até hoje, a gente vai sempre domingo almoçar na casa dela. A gente foi no domingo almoçar lá, o seminário ia começar na segunda, no dia seguinte. Aí ela me chamou, falou tal, eu falei: tá bom, eu vou, a Fernanda vai, eu vou também, não sei o que, beleza, dei minha palavra aqui. E aí chegou na segunda-feira, cara, eu lembro direitinho, eu cheguei do trabalho, sentei no sofá lá em casa, tal, tirei minha roupa, tomei banho, aí, pô, já jantei, aí a Fernanda: ué, você não vai botar, você vai se vestir não? Eu falei: vestir pra quê? Ué, fingindo de demência, sabe? Você não vai se vestir não? Eu falei: vestir pra quê? Pô, gente, você não falou que pro seminário? Você não deu a palavra pra minha mãe? Eu falei: pô, mas não vou não, Fernanda. Pô, tô cansadão. Ela: pô, se você não for, então eu vou. Aí pegou a chave do carro e disse: calma aí. Vou contigo, calma aí. Pô, ia deixar minha mulher sair 7h pouca da noite, sozinha, ir pra Jacarepaguá, longe. Falei: calma aí que eu vou contigo. Aí rapidinho troquei de roupa, desci com ela. Aí nós fomos. Quando eu me vi, tava sentado lá na igreja do Damásio. Quando eu cheguei, pô, o pessoal, pô, aquele acalento, né? Todo mundo te abraçando. Eu orei por você, irmão. Você não sofreu um acidente de moto? A gente orou aqui por você. Isso que eu fiquei olhando para aquilo. Falei: vocês oraram por mim? Nem te conhecia. Orou, nem conhecia. Falei: mas vocês oraram por mim, vocês nem me conhecem. Aí eles: mas a gente orou por você. Eu queria saber como é que você tá, tudo bem, como é que tá seu braço. Você que é o PP, eles me chamam de PP, né? Você que é o PP, cunhado, genro da Glória, não sei o quê. Eu falei: sou eu, não sei o quê. Aí, beleza. Pô, bem-vindo e tal. Aí eu cheguei para minha sogra e falei assim: olha só, vou avisar logo para você. Não crie expectativa. Porque eu vou sentar nessas cadeiras aqui, é um seminário bíblico. Eu não tenho Bíblia, eu nunca abri a Bíblia, eu não sei o que tem escrito dentro da Bíblia, eu não sei quem são os autores dos livros. Ele vai mandar eu ler um versículo lá, ou vai mandar procurar um versículo. Enquanto eles procuram o 6º versículo, eu estou no primeiro ainda. Vai ser uma confusão, um desacerto. Então, assim, eu vou sentar aqui atrás
e vou ficar só olhando. Ela não se preocupa, tem apostila, os versos que ele vai ler tá na apostila, você não vai se perder, fica tranquilo, preste atenção e lê a apostila. Eu falei, beleza. E lá na frente o pastor Damásio. O Damásio, a igreja, todo mundo lá que foi assistir o seminário naquela ocasião. Os irmãos que estão assistindo o primeiro vídeo aqui, o pastor Damásio já gravou, assista a história dele. Aquele homem lá que pregou, abriu meus ouvidos e os meus olhos. Aí, nessa ocasião, o seminário era feito em 8 aulas, 4 numa semana e 4 na outra. E aí eu assisti a primeira aula, aí acabou a aula, minha sogra estava lá na porta. Quando eu passei por ela, eu falei, olha só, sogra, deixa eu te falar uma coisa, eu tô vendo seus olhinhos brilhando, não alimente esperanças que eu vá vir para cá, ficar aqui, eu só vou fazer esse seminário e vou me embora. Eu não gosto desse povo, esse povo é louco, esse povo grita, fica falando um monte de língua estranha, eu não tem nada a ver comigo isso. Eu não curto isso. Eu tô aqui pela senhora. E porque a senhora falou que era um seminário legal, e tô aqui pela Fernanda também. Não tô aqui para me converter ou para nada disso, não. Que fique bem claro, para não alimentar a expectativa. Aí eu me lembro, ela deu um sorrisinho assim, ela falou, eu sei, meu filho, fica tranquilo, eu não tô preocupada com isso. Aí fui-me embora. Voltei no segundo dia. Assisti, gostei. Aí foi segunda e terça. Na quarta tinha culto, não tinha seminário. Aí voltei na quinta. Rapaz, quando chegou na sexta-feira, ia começar a aula do milênio. A aula do milênio. Era a quarta aula do seminário. A aula sobre o reino milenar. Aí, meu amigo, eu sentei lá, já estava gostando do seminário. É muito interessante o seminário. São aulas maravilhosas. E eu, cruzinho, aquilo entrou para mim lindo, né? Sem resistência, sem dogmática de homem. Eu estava que nem uma criança, olhando pela primeira vez, vendo o evangelho puro, recebendo o evangelho puro na minha mão. Isso, para mim, foi uma grande graça de Deus. Mas eu fico perguntando, será que não é muito forte para uma pessoa que não tem nenhuma noção? Cara, ou para ti foi... Foi forte porque quando chegou nessa quarta aula, irmão, Wagner, cara, eu tenho o texto aqui. Eu lembro que na quarta aula, quando chegou no final, quando chega da metade para o final, o pastor Damásio leu esse texto aqui que está lá em Apocalipse 21, o verso 3 diz assim: então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Quando o pastor Damásio leu esse texto, eu fiquei olhando assim. Eu me lembro direitinho, cara. Eu fiquei olhando assim pro slide, olhava para a apostila. E eles ministrando, explicando. Eu falei, caramba, Deus mesmo. Junto com os homens? Aí eu falei, não é Jesus, é Deus. É o Pai que está vindo. Eu já tinha entendimento ali, por causa do seminário, que Jesus era Jesus e o Pai era o Pai. Eu falei, Deus vai habitar com a gente. Vai estar conosco. Deus, cara. O próprio Pai. Aí aquilo ficou retinindo na minha cabeça. E aí eu falei, eu quero isso, cara. Eu quero estar nesse dia. Eu quero fazer parte dessa parada aí. Eu quero estar. Aí eu fiquei olhando aquilo assim e uma voz dentro de mim, essa é a promessa que eu tenho para você, meu filho. Pô, fico até emocionado, cara, quando eu falo isso. Ah, imagina. Bastante emocionado, cara, porque eu vi uma voz tão nítida dentro da minha cabeça, falando para mim, esse é o meu plano que eu tenho para você, meu filho. São momentos que só a gente que vive cara, consegue expressar, entendeu? Não teve apelo, sabe? Não teve apelo, não teve levantada de mão, contigo, não teve hino para me emocionar, melodia, nada, foi no seco, cara. Foi na palavra. Foi só na palavra. Foi um texto que era o final da aula e ele mostra a Nova Jerusalém descendo lá depois do milênio. E, cara, isso bateu tão forte em mim e essa voz falou para mim, esse é o plano que eu tenho para você, meu filho. É por isso que eu te quero. Para te dar isso. E aí eu sou teu, Senhor. Eu quero isso aí, eu quero aprender isso, eu quero falar sobre isso, eu quero ensinar isso e eu quero viver isso aí até o dia disso acontecer. E aí me recompus ali, né? Eu fiquei na minha, sozinho ali, chorei pra caramba. Aí, porque nessa aula, eu me lembro que ela é tão impactante até para os irmãos que já são evangélicos, que já estavam no caminho lá, na caminhada. Esse texto de a Nova Jerusalém descer e Deus mesmo vir habitar com os homens é um texto que está lá, mas as pessoas não leem. Isso impactou tanta gente ali naquele dia.
inclusive a mim, que foi uma coisa, uma comoção ali, sabe? E eu ali na minha, chorando, quietinho. Quando acabou o seminário, a minha sogra estava lá na porta. Aí eu fui na direção dela, aí ela já estava olhando assim para mim, pro meu olho estava, porra, inchado, vermelho. Ela chegou, olhou assim para mim, com aquela carinha dela. E aí, meu filho gostou da aula? Ela fez essa pergunta todos os dias para mim. Aí eu falei, gostei, tia. Gostei. Hoje eu gostei muito. E eu queria falar uma coisa para a senhora. Ela, o quê? Aí eu me converti.